Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia para a Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre a prática da filosofia dentro da educação. Bem pessoal, para poder começar a aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre as práticas filosóficas dentro da educação. Vamos falar sobre os impactos dela, sua importância, suas realizações, os itens necessários que a filosofia impacta dentro da educação, são itens necessários para dentro da situação. Bem pessoal, a filosofia ela é um dos itens mais importantes também dentro da escola. Podemos pensar que para alguns estudantes que já estão no ensino médio, muitos estudantes podem estar considerando que a filosofia é como se fosse ciência, geografia, história, como se fossem matérias no meio. Mas pessoal, a filosofia ela é uma das importâncias maiores também, porque por meio da filosofia que as pessoas contêm a ação de estar argumentando, de estar dissertando, de estar falando sobre mais coisas, que as pessoas possam, pessoal, por meio da filosofia, estar desdenhando suas próprias ideias, e por meio dela, pessoal, a filosofia é uma consideração real da evolução e também da existência racional. Por meio da filosofia, pessoal, nós vemos que ela seria, pessoal, um direcionamento comum, em que propriamente, pessoal, as práticas que são flexionadas com relação à pedagogia dentro da filosofia, elas devem ser flexionadas para dentro da instituição de ensino. Ou seja, mesmo sendo uma instituição de ensino, tendo todas as matérias, tendo todas as disciplinas, a filosofia também deve ter a sua flexão dentro da instituição de ensino e, propriamente, pessoal, as suas preparações que devem ser necessárias para cada uma das suas associações, porque é necessário, pessoal, com que a escola também se flexione em cada uma das suas disciplinas. Porque, pessoal, além disso, a filosofia contém a ação de esclarecer, de direcionar cada um dos objetivos, as ações pedagógicas que são propostas dentro de cada uma das instituições de ensino, podendo influenciar, pessoal, também nas escolhas dos assuntos que podem ser propagados dentro da sala de aula, de forma com que o ensinamento possa ser, pessoal, a efetuação de um ciclo básico, de um currículo básico que pode ser proporcionado em cada uma das bases vistas dentro da educação básica, e fazendo com que, pessoal, as instituições possam estar inspirando também, direcionando, pessoal, também as questões educacionais, os programas, os projetos, as inscrições dentro das questões das bases da filosofia também é vista por uma construção de casa. Dentro, pessoal, da questão do processo do conhecimento, nós vemos que existem fatores que são coerentes, que são, no caso, adjuntos para ocorrerem a transmissão do conhecimento. Ou seja, para o aluno poder receber o conhecimento, ocorrem diversos fatores que são necessários para que, na hora que o aluno esteja ali, ele tenha o melhor conhecimento possível e com que futuramente, pessoal, ele possa se tornar aquilo que ele desejar por meio da escola, por o impulso da escola e também por impulso do seu estudo, sendo eles, pessoal, a instituição de ensino, a instituição, o lugar onde o aluno está, a localidade em que o aluno está é um item necessário, porque por meio do ambiente escolar, o ambiente escolar precisa se estar flexionando o aluno, precisa estar proporcionando metodologias que poderiam ser aplicadas para os alunos dentro daquele lugar que ele está, dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro dos corredores. O aluno precisa ter consciência de quando ele está passando o corredor ali, ele precisa prever pelo menos uma ação educativa ali, um folheto educativo, projeto que está sendo formulado pelos alunos por dentro desse contexto, os professores, os docentes que estão ali para estar influenciando, para estar transmitindo. Os professores, pessoal, são a chave de transmissão do conhecimento para o aluno, são por meio dos professores que muitos alunos se inspiram. Muitos professores, pessoal, são homenageados até hoje e são uma reflexão muito grande para a sociedade, até no caso, pessoal, instituições de ensino que tem até nome com professores. Tem nomes, pessoal, de instituições de ensino pelo Brasil que são considerados instituições que têm nome de professores, sendo, pessoal, uma consideração maior ainda pelo nível levado por cada um dos professores em cada um dos âmbitos. O professor é uma representação muito grande dentro da sala de aula. Também, pessoal, a questão dos currículos também é uma consideração vista e uma consideração essencial dentro em cada um deles, que por meio dos currículos que a escola se flexiona e proporcionar aos professores os conteúdos que devem ser colocados, que podem ser iniciados dentre as disciplinas, seriam necessidades
que poderiam ser aplicadas em cada um dos alunos, mas que também poderia ser influência mais elevada. Poderia ser influências, pessoal, mais elevadas em cada um desses períodos, mas que também seriam elevações de cada um dos padrões. Poderiam ser elevações que ocorreriam de certa forma, que também, pessoal, teriam a proposta de estar transmitindo aos alunos as devidas situações. E a ferramenta principal também, pessoal, os alunos, né, que são no caso, pessoal, os recipientes de conhecimento, no caso ali, pessoal, os itens que estão recebendo conhecimento são os itens ali, pessoal, que estão, no caso ali, sofrendo o item, pessoal, de correspondência do conhecimento. Por meio dos alunos, é necessário saber que em cada um dos seus pontos, o modo de transmissão dos conhecimentos é necessário para cada um desses períodos, né? Seria uma reflexão bem vista em cada um deles. E que também, pessoal, por meio desses aspectos, seria uma necessidade situacional que a escola poderia estar tendo em cada um das suas reflexões. Além disso, pessoal, muitos filósofos de muito tempo começaram, pessoal, a compreender que a educação é um método de funcionamento maior para as instituições. Que mesmo assim, pessoal, as instituições de ensino seriam uma representação maior para os alunos e que seriam também uma representação, uma característica maior que poderia ser revista para todos os alunos e que também uma consideração maior para cada um dos seus educandos, para que as pessoas que estão ali possam ter os melhores conhecimentos, possam ter as flexões proporcionadas por cada um desses itens, que por meio deles possam ser influenciados por demais itens, porque por meio disso, pessoal, os alunos estão ali para entender, para saber sobre o conhecimento, para receber mais conhecimento que é transmitido pelos professores. E é por isso, pessoal, que eles estão ali para receber dos educadores, dos professores, os conhecimentos que vai fazer a ação complexa deles, que faz com que os alunos possam estar completos com aquilo que é emanado pelo professor. Nisso, pessoal, nós vemos que, com base comum da educação, a reflexão educativa é um dos itens que necessita ainda mais dentro das escolas. A escola, pessoal, também precisa flexionar os seus âmbitos, né, suas próprias metodologias da educação, para que os alunos possam se sentir inicializados, possam se sentir, pessoal, motivados pela escola por meio de suas próprias metodologias que são adotadas pela escola. Por meio disso, pessoal, nós vemos que ajudar a instituição de ensino no processo educacional, ajudar a flexionar a instituição de ensino dentro do processo educacional é uma forma, pessoal, também necessária, porque muitas instituições de ensino não estão conseguindo entender pluviometricamente o modo como a educação funciona. Muitas instituições, pessoal, acabam não conseguindo entender, não conseguindo se flexionar totalmente aos ambientes de estudo, mas que mesmo assim seria uma elevação necessária para cada um desses itens. Seria um modo, pessoal, de transmissão que poderia ser necessário para cada um desses âmbitos e que também seria uma elevação necessária para cada um desses itens que estão ali, porque a escola está ali e ela está transmitindo conhecimento. A escola ali, pessoal, ela transmite conhecimento, mas como que ela quer transmitir conhecimento? Como que ela pretende transmitir conhecimento para o aluno? Como que ela se impulsiona para poder tentar pegar e transmitir para o aluno, de certa forma? A escola está ali e ela tenta transmitir conhecimento ao aluno. Mas como é, pessoal, que ela transmite conhecimento ao aluno sem conseguir tentar entender o processo educacional? Quais são os componentes básicos para a formação do processo educacional? Também, pessoal, a escola precisa saber também identificar os problemas que são identificados dentro do processo educacional que os alunos passam, né? Ou seja, a escola está ali, pessoal, ela precisa proporcionar esclarecimentos totais para os alunos, porque o aluno precisa saber o que é isso, o que é aquilo, quais são, o que são, de onde vem, como se forma. O aluno precisa, pessoal, ter as bases necessárias de formação de conhecimento. Também seria uma representação maior e que também, pessoal, seria uma representação mais elevada e que também uma inspiração maior para cada uma das pessoas que estão ali
se dedicando ainda mais, pessoal, se propagando ainda mais, que também seria uma ação necessária para cada um dos alunos que estão ali impulsionando o seu conhecimento através da escola. Também, pessoal, a questão de estar auxiliando, de estar apoiando a instituição de ensino para cada um dos itens. Os professores e a instituição de ensino são aliados, são conjuntos para estarem tornando novas mentes futuras, para transmitirem conhecimento aos alunos, para que eles possam estar recebendo o conhecimento necessário para que futuramente eles possam se tornar pessoas de grande valia, engenheiros, administradores, pessoas de altos padrões, de padrões suficientes relacionados ao estudo, pessoas que possam estar ali, pessoal, usufruindo do estudo, possam estar se elevando ainda mais na questão do estudo e que possam ainda mais estar, pessoal, ser elevada em cada um dos seus estudos e que também ser proporcionada em cada um dos seus âmbitos e elevação comum, não somente no modo, pessoal, de como também as metodologias são transmitidas aos alunos, mas também, pessoal, o modo de como a escola, de como a instituição de ensino quer encarar essa perspectiva e como que ela quer, no caso, pessoal, manter para si mesmo, como que ela quer considerar para si mesmo. Seria uma consideração mais elevada e uma repetência mais vista em cada um dos princípios. Por isso, pessoal, é que a filosofia da educação é uma representação maior ainda, porque por meio dela, pessoal, em que pode se estar construindo projetos, estar desenvolvendo projetos que podem ser comunantes para o desenvolvimento futuro dos alunos e também, pessoal, possa ser proporcional ao desenvolvimento futuro, em que cada um dos alunos querem para suas próprias vidas e também aquilo que os alunos querem proporcionar para si mesmo futuramente e também, pessoal, para os seus próximos períodos, porque muitos alunos, pessoal, já saem da escola e já vão para o trabalho, terminam o ensino médio e já vão para o mercado de trabalho, eles já precisam ir para o mercado de trabalho tendo o pensamento comum, tendo, pessoal, a ação que eles necessitam, tendo conhecimento, tendo a ação daquilo que aconteceu, tendo a significação da educação. A educação foi isso para mim, a filosofia foi isso para mim, a matemática foi isso para mim, o português foi isso para mim, tendo, pessoal, uma ação de estar representando para si mesmo futuramente o dom da educação e sabendo o que valoriza mais para si mesmo e o que é necessário para a formação da sua vida e também a constituição necessária para a sua formação profissional lá na frente. Bem, pessoal, nisso nós já vimos que a filosofia seria uma representação inicial do estudo comum, ou seja, o modo da filosofia dentro da educação, ela é importante porque nós vimos que a transmissão em que a filosofia busca dentro da educação é uma inovação maior, pessoal, porque as pessoas que cursam filosofia costumam entender, costumam dissecar, costumam argumentar e por meio da filosofia educativa é necessário transmitir os conhecimentos que são necessários e que são aptos para esse período. A primeira escola filosófica, pessoal, teve início no final do século XX, e propriamente, pessoal, a filosofia educativa iniciou-se dentro do período do século XIX, tendo início, pessoal, no final do século XIX e também retornou-se, pessoal, também ao início do século XX. Muitas dessas doutrinas, pessoal, foram aplicadas ao longo da transmissão das doutrinas filosóficas que muitos filósofos, pessoal, ao longo do tempo foram considerando, foram dissertando, foram estruturando e que mesmo assim, pessoal, foram doutrinas que foram aplicadas em cada um desses períodos e que até hoje, pessoal, são doutrinas utilizadas como a prática comum da sala de aula. E por meio disso, pessoal, dentro desse período da primeira escola filosófica educativa no Brasil, é que muitas das pessoas começaram a entender as metodologias que foram propostas dentro da sala de aula, aquilo que era proposto na sala de aula. No período, pessoal, conservador, no período tradicional, que foi o período de formação da escola, né, que é o período que se centraliza até hoje, que é a ação religiosa e a ação direta, é a aplicação do ensino direto, que é a aplicação comum, pessoal, que muitas pessoas utilizam dentro da sala de aula, que é a ação, pessoal, que o professor, que o aluno vê dentro da sala de aula, que é um aluno, no caso, sentado dentro da cadeira, o professor estando ali transmitindo conhecimento para que ele possa obter conhecimento para si mesmo.
sendo, pessoal, com o intuito de estar, pessoal, tendo um ingresso nas áreas de formação, ainda mais de professores. Naquele tempo ainda fizeram novas formações de professores, os professores, ou seja, filósofos, porque muitos dos filósofos tinham, pessoal, metodologias bem diferentes de aplicação das suas formas. Muitos daqueles filósofos, pessoal, tinham uma aplicação diferente de estar vendo ainda mais, de estar se apropriando ainda mais, de estar vendo ainda mais a sua ação comum, mas que também seriam, pessoal, situações que poderiam ser principais e que poderiam também ser diretas em cada um desses princípios, porque, pessoal, o modo de transmissão que a filosofia estava impulsionando para cada um desses períodos seria um modo em que nós estávamos vivendo certos períodos, nós víamos aquele período, ou seja, eu chegava na sala de aula, sentava lá e o professor estava lá pegando e explicando matéria, seria um modo tradicional. Já no caso, pessoal, o ensino religioso, que é a metodologia adotada nas escolas adventistas, seriam as formas que eram, no caso, pessoal, seriam propostas dentro daqueles períodos. Essa filosofia surgiu no Brasil quando grandes educadores repensaram já os caminhos traçados para a educação. Os educadores, pessoal, fizeram o nacionalismo, a exploração para outros novos caminhos. Naquele período, pessoal, foi possível fazer com que novos educadores pudessem estar traçando o caminho da educação e pudessem estar dando um sentido diferente de educação. O modelo educacional moderno e liberal foi proposto dentro da questão progressista, não dentro da questão, pessoal, política, mas dentro da questão de progressista, de estar elevando ainda mais, de estar elevando, pessoal, o modernismo mais para frente, tendo, no caso, pessoal, como centralização a ação antropológica, que é, no caso, pessoal, a formação do homem para a sua vida social, que é, pessoal, o foco central da antropologia. A antropologia, pessoal, trata no foco de transmissão em que o homem se comporta dentro da sociedade. Seria, pessoal, uma forma em que a filosofia estava se traçando naquele período. E dentro desse período, pessoal, muitos pensadores como Serrano, como Paulo Freire, Cecília Meirelles começaram a defender provavelmente a questão da nova escola, porque muitas dessas formas, pessoal, muitas dessas metodologias não eram formas que deveriam ser aplicadas. Então eles pensavam o seguinte: vamos estar voltando para uma escola nova, porque do jeito que está aqui não dá, do jeito que está aqui não dá para poder continuar, porque os períodos aqui são muito antigos, as metodologias são bem antigas. Então nós vamos pegar e vamos tocar para a filosofia da forma nova. Nós vamos estar pegando e tocando para a filosofia da forma nova. Tá pegando e tá levando mais para frente ainda daquela forma. Daquela forma vai ficar ainda por cima, pessoal. Paulo Freire ainda, por cima, um dos grandes nomes da filosofia, né, um dos grandes educadores também dentro do âmbito educacional, transparecia suas citações com base na questão da educação liberta. E além disso, pessoal, de certa forma, ele começou a instigar educandos a serem pessoas livres para conhecer, para aprender, para ensinar e ao mesmo tempo, pessoal, ter a questão crítica da formação junto à sociedade. Porque ainda por cima, pessoal, eles buscaram, porque a sociedade buscava inovações, buscava qualificações, buscava aquilo que suas pessoas para novas formações, para serem seus membros, para que eles pudessem ter pessoas que obtinham sabedoria em meio daquele âmbito, pessoas que estariam ali tendo a formação de novas sabedorias, tendo, pessoal, o trajeto de itens que seriam necessários para a formação dentro daqueles períodos, que também seriam, pessoal, uma reflexão maior em cada um desses itens, uma inovação bem vista em cada um dos períodos. Ou seja, dentro daqueles períodos de lá, pessoal, a filosofia ela veio, pessoal, se divergindo a maioria das vezes, né? Ela não veio, pessoal, naquele mesmo trajeto que estava dentro daquele período, mas ela veio aumentando, veio traçando em métodos diferentes, ela veio se alterando, pessoal, em cada uma dessas formas diferentes. Não era a mesma forma metodológica que muitos, pessoal, dos filósofos mantinham para si mesmo, mas muitos dos filósofos não mantinham a mesma metodologia por a questão pessoal, por a questão regional, né? Porque muitas dessas questões não eram proporcionadas em variação dos itens, não era uma coisa que os filósofos gostariam de manter em meio daquela questão. Então o que aconteceu? Dentro daqueles períodos eles começaram a manter grades que seriam necessárias para cada um desses itens e também ações que poderiam ser proporcionais a cada um daqueles períodos e também elevações para cada um daqueles períodos, para que os educandos da modernidade pudessem estar tendo as melhores práticas educacionais e pudessem estarem
ter ainda os melhores focos educacionais dentro da sociedade. Dentre isso, pessoal, nós vemos que a filosofia ela tem um grande impacto na educação. E mesmo assim, pessoal, a filosofia ela é um dos âmbitos mais necessários dentro da questão educacional. Dentro disso, pessoal, nós podemos ver que a filosofia ela é necessária principalmente necessária para a aprendizagem. Nós aprendemos isso. A filosofia é importante no ensino, é importante na instituição de ensino, porque por ela os alunos fazem a transposição das suas próprias ideias e por meio dela também pessoal, os alunos fazem suas próprias formações e também iniciam suas próprias metodologias com base naquilo que aprenderam dentro daquele início, né? E além disso, pessoal, o que nós vimos principalmente aqui, pessoal, os alunos do ensino médio, né? Alunos que entram no ensino médio começam a ter mais acesso à questão social, à questão filosófica, né? Alunos, pessoal do ensino médio, alunos, eu não sei se alguns de vocês já chegaram, com certeza deve ter alunos que já estão no ensino médio, né? Ou estão indo para o ensino médio, né? Mas o ensino médio, pessoal, a primeira matéria do primeiro ano do ensino médio são aquelas desenhadas, né? Que é física, química, biologia, né? Ciências, mundo para biologia, e ainda por cima, pessoal, sociologia, que é a prática comum da sociedade e a importância inicial da sociedade para sua reflexão comum, né? Ou seja, a prática central da sociedade seria uma inspiração maior, né? E seria uma vista maior ainda, né? Centrada dentro da sociologia, né? Ou seja, a sociologia, pessoal, e a filosofia são âmbitos que são centrais, só que divergem. Por que diverge? Porque a sociologia ela é o estudo que concentra na sociedade, né? Porque sociologia vem de sociedade, já a filosofia vem de filo, né? O filo, pessoal, ele vem no caso de conhecimento comum, e o sofia vem de sabedoria. A transição de sabedoria vem de transmissão de pensamento, né? Ou seja, quando eu falo filosofia, eu falo de pensamento, de saber, eu falo de conhecimento interno, de conhecimento de evolução. Quando eu falo sociologia, eu falo sociedade em conjunto. Eu falo a sociedade está ali, o conjunto da sociedade. Ou seja, seria, pessoal, uma representação maior da sociedade em cada um desses padrões e que seriam necessários para cada um desses itens para a reflexão da maioria dos padrões. Seria uma necessidade bem vista em cada um dessas necessidades e que seria ainda por cima, pessoal, uma vista maior e que seria também, pessoal, uma elevação vista em cada uma das sociedades, né? E seria, pessoal, uma representação maior, ou seja, os alunos no ensino médio, eles acabam tendo sociologia no primeiro ano, o estudo da sociedade, né, que é uma representação comum da sociedade. Do segundo ano para cá, pessoal, do segundo ano eles têm filosofia, né, filosofia que é o exercício comum da mente, né, acabam pegando e exercitando a questão, né, a sociologia exercita a si mesmo, enquanto a sociologia exercita os outros, na filosofia, o aluno exercita a si mesmo, ele confronta a si mesmo, né, e mesmo assim, pessoal, de certa forma, no terceiro ano o aluno tem essas duas formas. O aluno tem essas duas formas porque ele precisa dessas duas formas para estar se divergindo. Eles têm, pessoal, a sociologia e a filosofia contém itens que são, no caso, igualitários, mas que totalmente, nem todos os aspectos comuns são necessários para a filosofia, porque em muitos aspectos filosóficos não são tão chegados à questão sociológica, mas tem muitas questões sociológicas que não chegam à questão filosófica. Nesse período, pessoal, a instituição de ensino passa para o aluno as prioridades que ele precisa ter, o que ele precisa questionar, que ele passa duas visões que são do que é o questionamento coletivo e que é o questionamento próprio, o questionamento individual, que é no caso a sociologia e também a filosofia, né? Dentre muitas questões, pessoal, Paulo Freire, um dos maiores educadores filosóficos da história, diz a seguinte frase com relação à questão da educação e o pensamento futuro dele com relação à questão da transformação da educação e também o seu impacto da educação na vida dos alunos. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Nisso, pessoal, o que nós podemos ver? Com isso, pessoal, nós vemos que o seguinte: o modo de transformação ele é visto por Paulo Freire é da seguinte forma: a educação ela é dada desde o maternal. Desde o maternal, primeiro momento, a educação é dada em casa. O aluno tem educação em casa, depois ele pega parte
para a escola, parte para a instituição de ensino. Na instituição de ensino, ele acaba começando a entender como que funcionam as coisas, como que é cada uma das coisas, ele acaba desenhando aquilo que é necessário. Chega no caso no ensino fundamental, no ensino médio, ele começa a ter mais noção das coisas, ele começa a ter, pessoal, questões que são necessárias para cada um dos itens e são questões que são prioritárias para cada uma das suas formações e identificações necessárias para cada um desses períodos. Uma representação, pessoal, bem vista em cada um dos períodos é uma necessidade bem vista para cada um dos alunos. Já chegando no ensino médio, pessoal, em que o aluno acaba tendo, pessoal, um nível superior de educação, um nível suficiente de educação, o aluno já tem o que ele precisa. Agora, no caso, o aluno continua a faculdade quando ele quer buscar mais, quando ele quer mais do que precisa. Os alunos que buscam faculdade, eles buscam mais do que o necessário, e muitas das vezes, pessoal, isso acaba sendo bom, porque muitos alunos acabam não se satisfazendo com o que aprenderam na escola e vão para a faculdade, porque na faculdade eles estão ensinando concreto daquilo. Você seleciona uma área na faculdade e vai diretamente para aquela área, porque naquela área ela contém uma centralização daquilo que está sendo feito. Esse é o pensamento de Paulo Freire, que propriamente, pessoal, quando o indivíduo ele entra na escola e quando ele sai da escola, ele já tem conhecimento necessário para transformar a sociedade. Por meio disso, a educação não é o que transforma o mundo. Por meio da educação não transforma o mundo. O que transforma o mundo são as pessoas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!